think I'm a fool? No, not me. You can't do that to me. He's angry. I have powers. She does. I have potions. Evil powers, evil potions. I have my craft. Witchy craft. You will die. You're in trouble. Be trouble. Olá, tudo bem? Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos ao canal. Muito obrigado por você ter parado o que você estava fazendo e estar aí dando atenção ao canal. Bom, quero pedir desde já que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e no final do vídeo deixar os seus comentários. E se você tiver algum relato sobrenatural, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, e aí você manda o seu relato para mim e eu vou fazer um vídeo e contar para as pessoas o que você vivenciou espiritualmente falando, tá bom? Bom, no relato de hoje nós vamos ouvir a história de uma mulher que fez um pacto com uma entidade espiritual, e quando cumpriu-se o período ali do pacto, esta entidade espiritual veio buscar o prêmio que ela havia ganhado, o prêmio que aquela mulher havia dado para essa entidade espiritual. No relato de hoje nós iremos ouvir o relato Pacto com as Trevas. Bom, essa história ela começa da seguinte maneira. Essa mulher, que já era adepta de uma certa religião, uma certa vez ali junto com os mentores espirituais naquele lugar onde se invocavam os espíritos, essa mulher ela decidiu fazer um pacto com um espírito maligno, e o pacto consistia em que ela alcançasse bens materiais, muita prosperidade, riquezas materiais, e em troca desse bem material, dessas riquezas espiritual, ela iria oferecer, dar para aquela entidade espiritual a sua alma, a sua vida. E foi feito ali então todo o procedimento, todo o trabalho que havia sido exigido pelos mentores ali daquele local, daquele templo espiritual. E durante ali aquele trabalho que eles estavam fazendo para invocar uma entidade espiritual, se materializou diante da mulher e das pessoas responsáveis por aquele templo espiritual um espírito que se apresentou com o nome de Beelzebu. E essa entidade então se apresentou para aquelas pessoas que ali estavam e perguntou para que eles o invocaram, para que ele havia sido chamado. E então ali o mentor espiritual, junto com todo um grupo de pessoas responsáveis por aquele templo espiritual, conversou com aquela entidade espiritual e apresentaram aquela mulher que estava disposta a fazer aquele pacto, a fazer aquele elo com aquele espírito. E aquela mulher então se aproximou daquele espírito e contou para aquele espírito toda a vida difícil, toda a vida miserável, financeiramente falando, que ela levava. E disse para aquela entidade que, se ela pudesse dar para ela toda a riqueza material que ela pedisse, em troca daquele favor, daquele bem material que aquele espírito fizesse para ela daria então a sua alma, que era o bem mais precioso que ela tinha. E aquele espírito então que se apresentou ali, que se materializou, disse que aceitava o pacto e disse que daria para todo o bem material que ela quisesse. Mas ao cabo de 3 décadas, aquele pacto que eles fizessem, que eles firmassem,
chegaria ao fim. E o espírito então falou para ela que depois de 3 décadas ele viria e reclamaria e buscaria então o prêmio que a mulher estava disposta a dar a ele, que era a sua alma. Mas o espírito também falou para ela que não queria somente a alma, mas no dia que ele viesse buscá-la, ele a levaria para o habitat dele de corpo e alma, viva. E ali ela passaria toda a eternidade juntamente com ele. E aquela mulher então aceitou o pacto e foi firmado essa aliança. E ali então, após serem feitos os rituais, serem feitos ali tudo o que havia de ser feito, cada um foi para a sua casa. E cada um começou a levar a sua vida naturalmente, normalmente, no dia a dia. E essa mulher então, com o passar dos anos, ela começou a prosperar muito, de maneira que ela se tornou uma grande empresária e uma mulher muito influente no que se diz respeito à vida financeira em toda aquela região onde ela morava. E ela conquistou muitos bens material, de maneira que ela se tornou uma das mulheres mais ricas dali daquela região onde ela e a família moravam. Mas o tempo, ele não para. O tempo, ele é implacável. O tempo, ele corre. E nós, quando percebemos, nós já passamos toda a nossa vida sem que sequer percebamos. E essa mulher então, quando estava já por vencer as 3 décadas, aquela mulher, ela começou a se preocupar muito e angustiar-se, pois ela sabia que por aqueles dias, aquele pacto que ela havia firmado havia de ser cumprido. O mal deu a ela o que ela pediu, e agora estava na hora dela dar aquilo que ela prometeu em dar. E no dia em que venceu exatamente 30 anos do que ela havia firmado, da aliança que ela havia feito com aquela entidade espiritual, ela estava em casa juntamente com o marido e os filhos, e já era noite, e eles estavam ali todos conversando ali na sala, todos ali juntos, reunidos no mesmo ambiente. E de repente a luz da casa, ela se apagou e houve uma escuridão total. E de repente entrou pela porta da sala um vulto escuro. Esse vulto, apesar de estar um ambiente escuro, esse vulto era um escuro que sobressaía ao escuro do ambiente e dava para ver perfeitamente as formas físicas, assim como se fosse um corpo de uma pessoa, o contorno do corpo de uma pessoa. E esse vulto, ele foi diretamente na direção daquela mulher. E quando aquela mulher, ela viu aquele vulto indo na direção dela, aquela mulher, ela correu para dentro do quarto e trancou as portas. E todos que estavam na sala viu quando aquele vulto entrou, atravessou pela porta e foi até onde aquela mulher estava. E aquela mulher então só se ouviu um grito muito alto e desesperado daquela mulher. E aquela mulher então, ela sumiu. Quando o marido, os filhos, chegou na porta, bateu na porta e a porta estava trancada, eles tiveram que arrombar a porta, pois a mulher havia trancado a porta pelo lado de dentro. E eles então ali com muito esforço conseguiram arrombar a porta. Mas quando eles entraram, o marido, os filhos, a mulher já não estava mais ali. A mulher simplesmente sumiu de corpo e alma. E ela nunca mais foi vista por ninguém. Quem nos conta essa história é a filha dessa mulher. E ela conta essa história e diz que essa história é real, é verdadeira, apesar de parecer algo impossível. E a filha dessa mulher conta essa história porque quando essa mulher fez ali o pacto, ela não escondeu esse pacto de ninguém. Ela chegou diante do mar, ela chegou para o marido e para os filhos e contou sobre o pacto que ela havia feito e disse que após 30 anos, 3 décadas depois, ela iria
ter que pagar aquele voto, aquele pacto que ela fez com aquela entidade. Então ali toda a família dela, os filhos, o marido, todos eles sabiam desse pacto. E a filha dessa mulher conta que no dia em que venceu o pacto, aquela entidade espiritual veio para buscar o seu prêmio e levou de corpo e alma aquela mulher para as profundezas do inferno. Pacto com as trevas. Este é o relato desta mulher. Pessoal, e aí, o que você acha? Realmente é um relato difícil, né, de acreditar, pois o vulto passou ali pelo meio da sala, diante de todos que estavam ali na casa, e foi até o quarto, para onde a mulher havia corrido, e atravessou a porta, entrou e levou aquela mulher de corpo e alma para o inferno. É difícil de acreditar, eu sei, mas isso é perfeitamente possível, isso pode acontecer nos dias atuais, inclusive. Tem um filme que se chama Arrasta-me para o Inferno. Neste filme, as pessoas que são entregues nas mãos de uma entidade chamada Lâmia, elas são levadas de corpo e alma para o inferno diante de todos que estão ali presentes no momento. E isso nos mostra que as trevas realmente ela é real, o mal ele está aí nos rodeando e só quer uma oportunidade para nos arrastar, e se possível for de corpo e alma para as profundezas do inferno. E aí, o que você acha? Será possível? Será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Deixe aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Valeu e até a próxima.